A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na última lição desse segundo trimestre de 2024, a lição de número 13, que vai falar sobre a ordenança para pregar o Evangelho. Notem que da primeira lição, que foi a ordenança para crer e descer as águas batismais, até essa última de pregar o Evangelho, houve um processo com 11 ordenanças, né? Não sei se esse foi o propósito, mas eu aprendo com isso que no momento em que eu creio e recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, o chamado novo nascimento, simbolizado pelo batismo nas águas, eu já devo estar disposto e procurar obedecer todas as ordenanças bíblicas dessas 11 lições antes de sair e pregar o Evangelho, né? Como que eu vou pregar o Evangelho se eu não participo da ceia, que foi o tema da lição 2, né? Se eu não congrego e não cultuo a Deus com um culto racional, na lição 3, se eu não ajudo em nada no quesito contribuição financeira, se eu não vigio e nem oro, se eu não obedeço meus líderes, não sou submisso a eles, se eu não sou fiel, muito menos leal, se eu não confesso meus pecados e não perdoo ninguém, se eu não levo uma vida de santificação, se eu não tenho paz com ninguém, só faço o que é mal ao invés do bem, se eu não exerço a minha fé, se eu não amo o meu próximo, não tem como, né? Irmãos, Deus só operava e acrescentava almas à igreja primitiva quando eles saíam para pregar o Evangelho, porque ali havia obediência às suas ordenanças, né? E hoje não é diferente. Deus só opera onde houver obediência. Mas eu acredito que todos nós estamos dispostos a obedecer, né? Então, bora para a lição 13, ordenança para pregar o Evangelho. O texto de referência para essa lição está em Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18, e o versículo 20 também, onde Jesus ordena a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Interessante que Mateus, no capítulo 28, versículo 19 do seu Evangelho, no mesmo contexto, né, ele diz: ide e ensinai. Ao invés de pregar, ele fala ensinar. Em algumas versões, fazei discípulos, né, de todas as nações. Só que Jesus não deu duas versões, né? As palavras de Jesus foram uma só. Mas por que que Marcos dá uma versão e Mateus outra? Por causa do público-alvo que ambos almejavam alcançar no início, né? Marcos estava escrevendo para os romanos, os gentios que não criam em Deus, daí a necessidade de pregar para eles, e Mateus para os judeus que criam em Deus, mas não em Jesus como Filho de Deus. Então, daí a necessidade de ensinar a eles. Claro que o propósito de Deus é que o Evangelho seja anunciado no mundo todo, né? Mas começou pelos romanos, no caso de Marcos, e pelos judeus, no caso de Mateus. Enquanto uns ainda precisam crer através da pregação, outros precisam entender da maneira correta através do ensino, né? Daí a necessidade de ir de pregai aos que ainda não creram, e uma vez que creram, ide e ensinai. Antigamente, os irmãos mais antigos vão se lembrar disso, na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, as portas eram fechadas para o público nos cultos de ensino e ceia, né? Eram abertas somente aos crentes. Havia os dias determinados para o culto público, né? Para os não crentes. Hoje isso mudou, as portas são abertas a todos, já que a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Independente se pregada ou ensinada. Muitos se convertem num culto de ensino quando não se converteram no culto do domingo anterior, onde às vezes a pessoa estava presente, né? Por outro lado, eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas nós, sendo já convertidos, quando vamos no culto de domingo, um culto público, e ouvimos a pregação, na hora do apelo, dá aquela vontade de ir lá na frente e aceitar Jesus de novo, né? Irmãos, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né?
e ele não depende da ocasião para isso, né? Então, ir de pregar, ir de ensinar, ir de falar de Jesus para todas as pessoas, independente se não são crentes ou se já creem, uma coisa é certa: a palavra de Deus não voltará vazia, mas fará aquilo para o qual ela será enviada. Os objetivos da lição de hoje são: primeiro, mostrar que o ID é uma ordenança incontestável. Ordem não se contesta, né? Se obedece. Jonas quis contestar a ordem que recebeu de Deus para pregar para os ninivitas e Deus tratou com ele, né? Afinal, quem é o barro para contestar com o oleiro? Jonas vai dizer depois: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele podia ter evitado a angústia de ter ficado 3 dias no ventre de um peixe, mas, como disse outro contestador de Deus no Salmo 119, né? Parece que o ser humano gosta de primeiro ser afligido para depois obedecer, né? O salmista disse: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Irmãos, nós não precisamos provocar as aflições, né? Elas virão naturalmente e serão muitas na vida daquele que vive em obediência, né? Pedro disse que todos os que querem piamente ou pianinho, né, viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas tem muitas aflições que podem ser evitadas, né, se tão somente obedecermos à palavra de Deus, e a de Jonas era uma delas, né? O segundo objetivo de hoje é falar que o tempo de semear a palavra de Deus é ininterrupto, né? Não pode parar. Paulo disse isso a Timóteo, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, né? Em todo o tempo. Claro que nem sempre será possível oralmente, né? Mas pregue pelo seu modo de viver também. E o terceiro objetivo é ressaltar que ganhar almas é algo sublime, né? É algo glorioso. Salomão disse: aquele que ganha almas, sábio é, porque ele está investindo em algo precioso, né? Não tem dinheiro no mundo que pague o preço de uma alma. Esses, então, são os objetivos a serem alcançados hoje. A introdução diz que a igreja recebeu o mandamento para anunciar o evangelho, o conteúdo da pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprimos a missão. Isso deve ser feito com urgência, pois se trata de uma questão de obediência. Então, pregar o Evangelho é uma missão e essa missão foi atribuída à igreja, né? Tem aqueles que dizem, com base em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus não permitiu. Embora a intenção dessa afirmação seja boa, né, incentivar o trabalho evangelístico, mas a Bíblia não diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, até porque os anjos de Deus não são ciumentos, não há disputa ou descontentamento com os propósitos de Deus. Os anjos são perfeitos na criação, né? Eles só não são oniscientes, né? Não conhecem o futuro. Esse atributo é exclusivo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, né? E o contexto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que os profetas no passado, pelo Espírito Santo, eles anunciaram a salvação, a graça que ainda seria manifestada, né, futuramente através de Jesus, e que agora, uma vez que foi manifestada, está sendo anunciada através da pregação do Evangelho, né? Então, é o tempo em que isso viria a acontecer, que a graça se manifestaria, que os anjos atentavam, eles desejavam saber, e eles não sabiam justamente por não serem oniscientes. Mas, sem dúvida alguma, o privilégio de pregar o Evangelho, de ganhar almas, algo tão precioso para o reino de Deus, esse privilégio foi concedido à igreja, né? E quanto à promessa de Jesus estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa promessa foi dada inicialmente aos discípulos, mas diz respeito à igreja, uma vez que os discípulos não viveriam até a consumação dos séculos, mas a igreja sim.
A igreja estará atuante até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus, quando ela será então arrebatada dessa terra, né? Aí sim, a pregação do evangelho cessará e virá a grande tribulação. O profeta Amós profetizou sobre isso, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. As pessoas que ficarem nessa terra terão que se contentar com as pregações que já haviam ouvido antes, né? O Espírito Santo se encarregará disso, né? Fará eles lembrarem delas. Muitos se converterão, mas outros muitos continuarão com os corações endurecidos. Fato é que a igreja, por enquanto, está com essa responsabilidade e o bastão nessa corrida de revezamento contra o tempo e está conosco, né? Igreja do século XXI. Deus nos deu a missão de pregar o evangelho a toda criatura, nos capacitou para isso no poder do Espírito Santo e não podemos perder tempo em obedecer. Então, como diz o tópico 1, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas, irmão, eu não tenho passaporte. Não precisa de passaporte, irmãos, não precisa, né? Existem 3 tipos de definições para a palavra mundo, né? Relembrando aí, porque nós já comentamos sobre isso por aqui, o mundo literal, criado por Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. O mundo humanidade, né? Esse foi o mundo que Deus amou de tal maneira. E o sistema mundano, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, para alguns diz respeito ao mundo literal mesmo, né? Mas para outros diz respeito ao mundo humanidade, né? Pessoas, seja família, os vizinhos, colegas de escola, de trabalho, todo mundo. E para pregar para esse mundo não precisa de passaporte. Já no caso do mundo no sentido literal, no sentido geográfico, né? Tem que ter o chamado específico, como Paulo e Barnabé. O Espírito Santo disse para a igreja primitiva, né? Apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Antes, Jesus já havia chamado Paulo no caminho de Damasco, né? O Senhor disse para Ananias, ore por Saulo, né? Que estava orando e jejuando por 3 dias. Ore por Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Então você percebe que tanto no chamado de Paulo pelo Espírito Santo, quanto no chamado pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho em todo o mundo, precisou primeiro ter o chamado de Deus, oração, jejum e o envio, né? No caso, o envio da igreja. Então, pregar pelo mundo afora não é para qualquer um, né? Não é de qualquer jeito. Mas pregar para todo mundo que está ao nosso redor, toda a igreja recebeu essa missão, né? E a responsabilidade também é grande, porque a alma do meu vizinho é tão importante para Deus quanto qualquer outra alma ao redor do mundo, né? O fato é que o Senhor nos capacitou, nos dando o penhor do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. A nossa incumbência como crentes fiéis é alcançar as pessoas para o Senhor enquanto Ele não volta para buscar a sua igreja. O item 1.1 reafirma que pregar o Evangelho é a missão da igreja. Após a ressurreição de Jesus, ele provou para os seus discípulos, diante do espanto e da incredulidade deles, que era ele mesmo, né? O Senhor quem estava ali falando com eles. Coloca o dedo aqui no furo do cravo na minha mão, sou eu mesmo. Mas o que chama a atenção nesse item é quando o comentarista diz que Jesus, além de dar a missão aos discípulos, de anunciar o evangelho a todas as nações, ele abriu o entendimento dos discípulos também, para que compreendessem o que as Escrituras já tinha revelado acerca do seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Ou seja, Jesus estava falando novamente acerca do que eles já sabiam, do que eles já tinham ouvido, né?
E por que que isso chama atenção, irmãos? Porque às vezes Deus fala conosco através das Escrituras e nem sempre nós percebemos no primeiro momento que é Deus falando, né? Sabe quando você lê um versículo bem conhecido que você já leu trocentas vezes, né? Mas em outro momento você lê o mesmo versículo e parece que você nunca havia lido ele antes, né? Porque agora o Espírito Santo te despertou para algo que ele já havia dito e que passou desapercebido por você. Por isso, irmãos, que quando nos deparamos com alguém que está afastado do Evangelho, alguém que conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós nunca devemos usar como argumento, não tenho que falar para essa pessoa pelo fato dela já saber que estaremos pregando o Pai Nosso para o vigário, né? Nós temos que falar o que o Espírito Santo colocar no nosso coração, né? Ainda que seja um João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, essa palavra vai chegar de uma maneira diferente aos ouvidos dessa pessoa, porque não somos nós quem vamos nos convencer ela, né, da necessidade de arrependimento, de alcançar o perdão de Deus, mas o Espírito Santo. O item prossegue aí dizendo que a missão do crente não se limita apenas a ir e anunciar o Evangelho para que as pessoas apenas creiam, mas que se arrependam, se convertam, se batizem, que deem sequência na missão, né? Ou seja, que recebam o bastão nessa corrida de revezamento, né? Porque o Deus que começou essa boa obra é fiel para aperfeiçoar até a volta de Jesus, né? Ou seja, não basta crer, é necessário se batizar. Claro que a salvação é pela graça, né? Por meio da fé, só que a fé sem as obras de obediência à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, essa fé é morta, né? E uma das ordenanças que vimos na primeira lição dessa revista que estamos estudando é crer e descer as águas batismais, né? Então quem crer e for batizado será salvo, porque o batismo faz parte da obediência necessária para a salvação, né? Quem crer e obedecer será salvo. O item 1.2 nos alerta que devemos fazer discípulos de todos os povos, né? E discípulos de verdade, né? Mas, irmão, tem discípulo que não é de verdade? Infelizmente, irmãos, infelizmente. São aqueles gerados por um evangelho também falso, né? Um evangelho de facilidade, sem lutas, sem renúncia ao pecado, sem santificação, sem arrependimento, voltado apenas para as coisas deste mundo, né? Para o pão que perece, para a prosperidade material, o triunfalismo, sem compromisso com a verdade, que tem Jesus apenas como salvador dos problemas, mas não como Senhor das suas vidas, né? É esse o tipo de discípulo que reflete a casa que foi edificada sobre a areia. Quando vier a primeira luta, né, o primeiro vento, e não precisa ser forte, basta uma brisa de problema, ele já vai ao chão, ele chuta o balde, né? Porque foi ensinado que vindo para Cristo não haveria nada disso, nem sofrimento, nem aflições, angústias, necessidade alguma, diferentemente do discípulo verdadeiro, né? Que, como o nome sugere, está edificado sobre a rocha, né? Sobre o evangelho verdadeiro que prepara o discípulo para os problemas e dificuldades que certamente virão, né? E que serão muitas, segundo o salmista. Esse tipo de discípulo são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre diante dos fortes ventos da vida, né? Paulo foi um exemplo disso. Ele sofreu barbaridade, né? Naufrágio, pedradas, açoites, prisões, entre tantas aflições, e ele chamou tudo isso de bom combate, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em outro momento, Paulo diz: eu tenho prazer nas injúrias, nas aflições, nas perseguições por amor a Cristo. Por que que Paulo reagia dessa forma, irmãos? Por que que Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão, mesmo sofrendo tanta dor ali da chicotada nas costas? Porque ele já havia sido instruído que havia de passar por tudo isso. Ele mesmo disse, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, pode ter certeza. Deus vai cobrar daqueles que formam falsos discípulos em cima de falsos evangelhos, né? Que coçam os comichões dos ouvidos do povo, como Deus cobrou de Saul, que para agradar o povo que se afastava, desobedeceu a ordem de Samuel, né? Simplesmente Saul perdeu o reinado, perdeu a coroa.
E Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, pregue a verdade, agradando ou não os ouvintes, irmãos. Quando Jesus falou de um compromisso sério com ele, muitos dos discípulos se retiraram, né? Dura esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Jesus então virou para os seus apóstolos e disse, né? Vocês querem ir também? É como se Jesus estivesse dizendo, podem ir, mas o meu discurso não será mudado, né? E Pedro respondeu, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, o discurso pode ser duro, mas é palavra de vida eterna. Jesus não massageava pecado de ninguém, né? Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? O evangelho verdadeiro não coça comichões, não alisa pecado. Ele queima, né? Ele arde, ele é amargo, mas ele sara, transforma, liberta, ele dá vida. Item 1.3. Devemos ser testemunhas até os confins da terra. Jesus disse isso para os seus discípulos, né? Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Irmãos, nesse item tem 3 pontos a ser destacado, tá? Muito importantes. O primeiro é que antes de ser testemunha de Jesus, antes de pregar o Evangelho, nós precisamos pedir a Deus o poder do Espírito Santo e a autoridade nas palavras, né? Para que a fé daqueles que vão nos ouvir não fique apoiada em sabedoria humana, tipo o pregador que consegue envolver uma multidão com malabarismo nas palavras, com as palavras bem colocadas, bem formuladas, eloquentes, gerando assim apenas um fogo de palha, né? Um fogo estranho nos ouvintes, emoção no lugar de conversão, porque no dia a dia esse mesmo pregador ele não vive o que prega, né? Não tem transformação na sua própria vida. E o Espírito Santo, sabendo disso, ele não se manifesta no momento da pregação. Diferentemente de quando a pregação é no poder mesmo do Espírito Santo, né? Gerando um fogo que não se apaga, que arde continuamente no altar chamado coração. Não só no momento do culto, mas no caminho de volta para casa, no dia seguinte, no ônibus, no trabalho, na escola. O fogo fica ardendo continuamente sobre o altar, né? Como nas pregações de Pedro, né? Que na primeira pregação quase 3.000 almas se converteram e na segunda foram quase 5.000, né? E se converteram mesmo, porque o Espírito Santo deixou registrado, né, nas Escrituras que eles se converteram. E olha que Pedro não tinha muito estudo, né? Mas tinha o poder do Espírito Santo nas palavras. Então esse é o primeiro ponto, né? Poder do Espírito Santo, autoridade, ousadia nas palavras. O segundo é que devemos começar pregando em casa, né? Depois para os vizinhos, no trabalho, na escola. É isso que significa para nós começar a pregação em Jerusalém, Judéia, Samaria, né? E aqui, irmãos, vale outra observação. Você pode até pregar verbalmente para os seus familiares, para aqueles que convivem com você, né? Mas sabendo que não há profeta com honra na sua própria pátria, né? Então, se por um acaso a sua pregação verbal não for aceita, não se entristeça, porque Jesus já disse que isso iria acontecer. Então, nesse caso, a melhor pregação é o seu testemunho de vida entre eles, né? As atitudes falam mais alto que qualquer palavra. Com o apóstolo Paulo foi assim, ele se esforçava cada vez mais pregando o evangelho, primeiro em Jerusalém, né? Só que os irmãos se afastavam dele, né? Não acreditavam que ele havia realmente se convertido, ficavam com medo dele. Paulo só conquistou a confiança dos irmãos com o tempo, né? Trabalhando para Deus e através da sua mudança de comportamento, né? Por sinal, isso é ser testemunha de Jesus, né? Vivenciar algo que Jesus fez na sua própria vida, para depois ir anunciar, né? Para depois testemunhar o que Deus fez com você. E no caso de Paulo, irmãos, foi só depois de 14 anos que ele foi enviado pelo Espírito Santo aos confins da terra. E o que é testemunhar até os confins da terra? Conforme nós falamos no início, não precisa necessariamente ser missionário, né? Quem nunca fez uma viagem a passeio, a negócio, a trabalho, né? Por onde você for viajar, você deve ser testemunha de Jesus, seja nas palavras ou seja no seu comportamento, né?
Infelizmente tem muitos crentes que às vezes faz uma viagem, fica 15 dias, 30 dias fora e não visita uma igreja sequer, não participa da ceia lá onde ele está viajando, lá onde ele foi passear, trabalhar. E não pode ser assim, né, irmãos? A gente tem que manter a nossa identidade de cristão por onde nós passarmos, né? Como o Daniel, que deu testemunho de crente, mesmo estando na Babilônia como escravo. Também o José, que deu testemunho de servo de Deus, mesmo estando preso no Egito. E o que dizer daquela menina de Israel, né? Que deu testemunho, mesmo estando cativa na Síria, e levando o seu senhor, o Naamã, a se converter posteriormente. Vamos agora para o tópico 2, que diz que a palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo, né? Já vimos que ela deve ser pregada em todo lugar, agora em todo o tempo. Irmãos, em Lucas capítulo 13, versículos do 6 ao 9, Jesus contou uma parábola sobre uma figueira que não dava frutos. Só que ela estava plantada entre uvas, né? Ou seja, o terreno era apropriado para uvas e não para figos. Só que mesmo assim o dono da vinha queria cortar aquela figueira por ela não dar frutos. Já em Marcos capítulo 11, versículos do 12 ao 14, Jesus se depara com uma outra figueira, né? E Jesus amaldiçoou essa figueira por não achar frutos nela também, né? E ela se secou. E detalhe, irmãos, o texto diz que não era tempo de figos, né? Ou seja, na primeira situação não era o local apropriado para figos e na segunda não era o tempo. Eu imagino se essas figueiras falassem como o pé de laranja lima de Monteiro Lobato, né? Elas diriam, né? Que culpa eu tenho se não é tempo de figos, né? Que culpa eu tenho se eu fui plantado no lugar errado? Parece até que Jesus não vai com a cara de figueira, né? Só que não, irmãos, tem uma explicação para isso. Na maioria das vezes que a figueira é mencionada na Bíblia, aponta para a nação de Israel, né? Para o povo de Deus. Hoje é a igreja também, já que em Cristo não há distinção entre a igreja e Israel, né? Entre gentios e judeus. Então Jesus está dizendo para nós, ele está dizendo que requer do seu povo que nós demos frutos, né? Que preguemos o evangelho em todo o tempo e em todo lugar. O item 2.1 vai falar sobre a parábola do semeador, que está registrada no capítulo 13 de Mateus, no capítulo 4 de Marcos e em Lucas, capítulo 8. Essa parábola é relacionada à pregação do Evangelho. Jesus explica o significado dessa parábola, dizendo que a semente ali semeada é a palavra de Deus, né? O semeador, no início ali era Jesus, hoje são os seus discípulos, né? Espalhados em todo o mundo. E os diferentes solos que a semente caiu são as diferentes maneiras que cada coração recebe a palavra. Uma parte da semente fica pelo caminho, né? São aqueles que não entendem a palavra e nem se preocupam em entender, não estão nem aí, tanto faz, ficam indiferentes. Então o diabo vem e arrebata a palavra que foi semeada. Em outra parábola, a do joio e do trigo, Jesus diz que ele é o inimigo que está no campo, né? No mundo semeando o joio. Outra parte da semente caiu em meio às pedras, né? Um terreno pedregoso. São aqueles que até recebem a palavra com alegria, mas quando vêm as perseguições, as aflições, logo se escandalizam, se sentem ofendidos e vão embora, né? A semente ficou só na superfície, não enraizou no coração. São aqueles que ouviram o evangelho fácil, que falamos há pouco, né? Sem perseguições, sem dificuldades. Algumas vezes também a semente cai entre espinhos, né? Aqui já representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a ambição, as seduções das riquezas, a glória e as ofertas sedutoras do mundo sufocam a palavra, não permitindo que ela dê fruto. Isso estava acontecendo com os discípulos, né? Eles tinham acabado de ouvir a palavra de Deus no templo, mas ao saírem, quando puseram os pés do portão para fora, logo se deixaram levar pela bela estrutura do templo, né? Jesus logo tirou aqueles espinhos e eles voltaram a ficar limpos pela palavra que Jesus falou. Mas nem sempre o solo é ruim.
Tem semente que cai em solo fértil, que dá muito fruto, né? São aqueles que recebem a palavra como ela é, genuína, sem desvios, sem rodeios, sem invenções ou inovações, né? E esses têm raiz profunda e dão frutos, cada um de acordo com a sua capacidade, né? E o diabo vai tentar tirar a semente que foi semeada, né? Ora com seduções ou perseguições. Foi assim com Jesus no deserto, né? Oferecendo a glória do mundo e depois as perseguições durante o ministério do Senhor. Foi assim também com Daniel, oferecendo os manjares do rei e depois a cova dos leões, né? Também com José, diante das seduções da mulher de Potifar e posteriormente a prisão. E será assim com todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, né? Mas pelo fato da semente estar escondida no coração, com a raiz profunda, o diabo não vai conseguir arrancar. 2.2 Pela manhã semeia a tua semente. Conforme vimos no item anterior, ninguém sabe qual semente prosperará, né? Salomão disse isso: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, como disse o Senhor Jesus, né, trabalhemos enquanto é dia, enquanto há tempo, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Mas uma coisa é certa, são lançadas inúmeras sementes e os semeadores não sabem qual delas vai frutificar, né? Os irmãos percebam aí na parábola que as sementes caíram em 4 tipos de solos, né? E só um frutificou, ou seja, 25%, né? Confirmando assim que realmente a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, porém muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Então, não desanime, não tire a tua mão do arado se alguém rejeita a tua pregação, se alguém amassa um folheto que você entregou, né, e joga fora na tua frente. Irmãos, se com Jesus foi assim, que dirá conosco, né? Quando ele falou sobre um compromisso sério com ele, a mesma palavra que caiu como um duro discurso para muitos, né? Quem poderá ouvi-lo? Para outros soou como palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, né? Então, se a semente é a mesma, o problema não está na semente, né? Ela é de ótima qualidade e nem no semeador, mas no solo. Então, se alegre, porque certo é que parte da semente, uma hora ou outra, vai cair em boa terra e dará muitos frutos. O item 2.3, e Salomão também, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, diz que aquele que observa o vento nunca semeará. O vento diz respeito às condições adversas, porque nunca haverá condições perfeitas e tranquilas para semear a palavra de Deus durante a nossa estadia aqui na Terra, né? Nós estamos vivendo num mundo em que ficar aguardando condições favoráveis e ideais para darmos início à semeadura não é uma boa ideia, e nós nunca semearemos, porque existe um inimigo soprando contra a expansão do evangelho, né? E ele faz isso em todo o tempo, né? De dia e de noite. Um grande exemplo disso está naquela passagem do endemoniado gadareno. Jesus estava num barco com seus discípulos, com o propósito de passar para o outro lado do mar e ir até a província dos Gadarenos. De repente se levantou um grande temporal, um vento muito forte no mar, que não vinha da natureza, né? O inimigo é que estava tentando impedir que Jesus chegasse até o outro lado do mar, porque ali ele havia aprisionado um homem com uma legião de demônios, né? Jesus repreendeu a fúria do vento, do mar, chegou do outro lado e libertou aquele homem que veio a virar um missionário, testemunhando aos seus, aos da sua casa, quão grandes coisas Deus tinha feito por ele, né? Isso aconteceu também com os irmãos da igreja primitiva. O vento soprou, uma grande perseguição por parte do rei Herodes se levantou, mandando degolar Estevão, prender Pedro. Só que todo esse vento, se é de parar os discípulos, fortalecia eles ainda mais, né? Se é de intimidar os discípulos e eles se aquietarem, espalharam eles ainda mais pelo mundo todo, né? Cumprindo assim o propósito de Deus de saírem de Jerusalém e irem por todo canto pregando o evangelho.
Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele disse: as minhas prisões contribuíram para melhor proveito do evangelho, de tal forma que os irmãos pregavam o evangelho com mais ousadia. Isso devido ao comportamento de Paulo em meio a todo o sofrimento, né? Glorificando a Deus, se alegrando na esperança. Ou seja, Paulo usou o vento contrário em seu favor. Chegamos no tópico 3, que vai reafirmar: o que ganha almas, sábio é. E quem está falando isso tem propriedade, né? Foi o rei mais sábio de todos os tempos e alguém que abriu mão de riquezas e algo favorável a si próprio para resolver os problemas do povo, para investir em almas, o rei Salomão, né? E o investimento teve retorno, né? Irmãos, quando investimos em almas, certamente teremos retorno, né? Deus se agradou tanto do altruísmo de Salomão que deu não só a sabedoria que ele pediu, como a riqueza que ele não pediu também, né? Porque ele estava preocupado com as almas, com os outros. E tanto o que ganha alma sábio é, quanto o que se deixa ser ganhado também, né? Esse também é sábio. Por menor que seja o conhecimento secular de um crente, ele é mais sábio do que o homem mais sábio do mundo, porém incrédulo, né? Porque a sabedoria desse mundo diz respeito a algo passageiro. A sabedoria da alma crente está voltada para a eternidade, né? É nesse sentido também que Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior que João Batista, né? O maior dos profetas nascido de mulher. E devido ao valor que uma alma tem para Deus, a recompensa será grande para aquele que ganhar uma alma, né? Vamos ver isso no finalzinho, no item 3.3. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Ganhar almas é muito sério, né? Tiago diz que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, né? Por isso que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. E sabe o que é melhor nisso tudo, irmãos? É que eu e você que me ouve, né? Nós temos uma alma, né? Ainda que ninguém nos valorize, somos uma alma muito preciosa para Deus. Mais do que toda a criação, com toda a sua magnificência, né? Vamos para o item 3.1, que diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. São palavras do Senhor Jesus ao ver a multidão carente, desgarrada e errante, né? Como ovelha sem pastor. E Jesus então se compadeceu dela. Em seguida, ele dá outra ordem de serviço no reino de Deus, além de ir e pregar, que é rogar. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara, né? E interessante que na época de Jesus o que mais tinham eram fariseus, doutores da lei, mestres, escribas, sacerdotes, mas todos eles estavam presos numa bolha chamada templo, né? E templo é um lugar estabelecido por Deus para seu povo apenas se reunir para adorá-lo, né? Claro que adorar a Deus você adora em todo lugar, né? É válido, é aceito, Deus recebe se for em espírito e em verdade, mas o propósito do templo é a reunião, unidos num só espírito. Esse é o propósito do templo e não para morar no templo, né? Fazer do templo uma caixinha, uma bolha, né? E todos esses estavam dentro da bolha, né? Fora da bolha tinha meia dúzia de gatos pingados, né? Pedro, Tiago, João, e mesmo assim depois de que foram dispersos devido a uma grande perseguição que houve em Samaria, né? Eles também estavam seguindo pelo mesmo erro, a bolha ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, né? Nada de confins da terra, nada de seara. Só que quando Jesus ordena rogai ao Senhor da seara, essa seara é o mundo fora da bolha, né? Fora do templo. Então, meus irmãos, tem tempo para todas as coisas, né? Tempo de nos reunirmos no templo para adorar e cultuar ao nosso Deus, mas tem o tempo de sair e pregar o evangelho na seara também. Fato é que trabalho na seara é o que não falta, né? Seja pregando o evangelho verbalmente ou com o testemunho de vida cristã, seja contribuindo financeiramente, orando pelas almas e pelos semeadores que estão na linha de frente, enfim. 3.2. Os campos já estão brancos para a ceifa.
Irmãos, Deus em sua onisciência, Ele sempre soube quantas pessoas serão salvas no mundo todo e em todos os tempos, né? E Ele não erra, né? Nenhum a mais, nenhum a menos. Não que Ele determinou quem se salvaria, não é isso, né? A vontade dele é que todos fossem salvos. Mas conforme já vimos nessa lição, tem solo espinhoso, pedregoso, de todo jeito, né? Férteis são poucos. E esses solos férteis que Deus conhece também precisam ser cultivados, né? Tratados, até que se complete o número daqueles que hão de se salvar e que Deus já conhece, né? E como disse o apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem pregue, né? Certo é que os campos já estão brancos para a ceifa, as almas daqueles que hão de se salvar estão sedentas e famintas para ouvir a palavra de Deus. Para isso é necessário quebrar os corações de pedra com o martelo que esmiuça a penha, né? Fofar os caminhos pisoteados e endurecidos com a espada do Espírito, regar com a oração, enfim, cultivar o plantio mesmo nesses solos férteis. Claro que não é fácil, né? É uma tarefa árdua, mas conforme diz o último item, o 3.3, há uma recompensa quando se leva a preciosa semente, né? Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Ainda que o caminho seja cheio de espinhos, ainda que nos cansemos, ainda que temos que gastar a sola do sapato com lágrimas devido às portas fechadas na cara, a zombaria, mas a recompensa será grandiosa, né? O Salmo 126, versículos 5 e 6 diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só que, do mesmo jeito que a recompensa é grande para aquele que ganha a alma, a cobrança também será para aquele que é negligente com algo tão precioso para Deus como uma alma, né? Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, Deus diz: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém, meus irmãos? Encerramos assim mais essa revista. Resta-nos agora colocar em prática, né? Obedecer às 13 lições, as 13 ordenanças que o Senhor nos passou nesse trimestre. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A partir da próxima semana estaremos então refletindo numa nova revista, um novo tema. Estaremos falando sobre a relevância, a importância da igreja, sua essência e sua missão. Deus abençoe você que nos acompanhou nessas 13 lições aqui no nosso canal Crescendo com a IBD. Tenha um ótimo encerramento de trimestre na sua igreja e até a próxima.